Começa agora o Política em Pauta, o podcast do jornal Estado de Minas, que discute as notícias mais importantes e os bastidores do poder aqui em Belo Horizonte, no interior do estado, em Minas Gerais e em Brasília, no Brasil como um todo. Essa é a edição do dia 25 de abril de 2025. Meu nome é Bernardo Estilac, sou repórter da Editoria de Política do Estado de Minas. Estão comigo aqui hoje meus colegas de editoria, Alessandra Mello. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, bom dia. E o Bruno Nogueira. Tudo jóia, Bernardo? Bom dia, sempre um prazer. Vamos lá começar essa edição, porque a gente tem temas importantes. A semana, mais uma vez, foi movimentada. Teve feriado, mas o feriado aqui para Minas Gerais, pelo menos, é um feriado que sempre tem uma movimentação importante, porque dia 21 de abril é dia de Tiradentes, dia que a gente relembra a Inconfidência Mineira e dia também que o governo do estado tradicionalmente faz suas homenagens com a Medalha da Inconfidência. No primeiro bloco do nosso programa hoje, então, a gente vai falar sobre as festividades que tradicionalmente acontecem em Ouro Preto. Esse ano teve como principal homenageado Hugo Mota, o recém-eleito presidente da Câmara dos Deputados. Estava lá ao lado do Romeu Zema. O Bruno acompanhou a cerimônia e vai contar um pouco para a gente os bastidores de como foi esse encontro entre autoridades na antiga capital aqui de Minas Gerais. E teve também a cerimônia relembrando os 40 anos sem Tancredo Neves, lá em São João del Rei, a reabertura do Memorial de Tancredo Neves na casa ali da família, com a presença do Aécio Neves, deputado federal e ex-governador de Minas. Quem estava lá foi a Alessandra, que vai contar um pouco para a gente como que foi esse evento em memória das 4 décadas sem o Tancredo, o primeiro presidente civil eleito após 21 anos de ditadura militar no Brasil. No segundo bloco, a gente vai seguir falando de governo de Minas Gerais, porque a semana foi marcada pelo contingenciamento de gastos no governo de Minas, no orçamento, né? Um contingenciamento que está levantando muitas dúvidas, porque o próprio executivo não foi muito explícito em relação a o que seriam cortes, o que seria uma verba congelada, qual o dinheiro seria realocado entre as pastas. A gente vai falar um pouco sobre como que ficam as contas de Minas Gerais, um assunto sempre muito quente e sempre muito complexo. Vamos falar também sobre o governador Romeu Zema em outra esfera, não na esfera administrativa, mas na política, porque, como você já vem acompanhando, tanto nas edições do Estado de Minas e também aqui do Política em Pauta, o governador segue a sua cruzada anti-Lula, anti-PT, cada vez mais próximo da política nacional e cada vez mais próximo de uma pauta entre o moralismo e o bolsonarismo. No terceiro bloco, a gente vai falar sobre legislativo, mas também na esfera estadual, para discutir a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que nessa semana, enfim, depois de quase um mês de pauta travada, voltou a discutir projetos de lei, porque os vetos do governador Romeu Zema foram discutidos, foram avaliados, a maioria deles foi mantida, e com essa represa rompida, veio aquela enxurrada de projetos que estavam ali esperando serem analisados pelos deputados. A Artemig, a agência reguladora das concessões em transportes, foi enfim votada e aprovada em segundo turno, e agora a próxima grande pauta da Assembleia, que promete também render bastante discussão e se arrastar pelas próximas semanas, é o reajuste salarial dos servidores, tema que, desde que o governador Romeu Zema assumiu, traz bastante polêmica e que o próprio executivo, na figura do secretário de Fazenda, garantiu que não há previsão de estender uma recomposição salarial a toda a massa do funcionalismo público aqui em Minas Gerais. Esse vai ser o nosso terceiro bloco. Passada aqui, então, a escalada do nosso programa, vamos voltar um pouquinho no tempo para poder falar sobre o dia 21 de abril, dia importante, feriado no Brasil inteiro, mas um feriado, em essência, mineiro, né, Bruno? Exatamente. Um feriado muito político aqui em Minas Gerais. Muito político, né? E a memória de Tiradentes é sempre relembrada, mas o que me chamou a atenção, inclusive, foi para a capa da nossa edição, na sua matéria, que o Zema até deu uma nova roupagem para a filosofia ou para as lutas dos Inconfidentes, né? Disse que Tiradentes era um exemplo, um símbolo contra a gastança. Exatamente, né? Ele fez esse aceno novamente para essa pauta da liberdade restrita que ele sempre tem feito, e esses ataques velados ali ao presidente Lula, ao governo PT em âmbito federal. E ele cita o Tiradentes muito, né, naquela coisa histórica, né? O Tiradentes era um confidente mineiro, lutou contra o Império, lutou contra a cobrança de impostos muito altas, contra a colônia, né? E aí ele diz que Tiradentes é um exemplo para nós, né? Vou até pegar a aspa que ele disse aqui, porque é muito interessante quando ele fala isso, porque assim,
Assim como eu, e nós sabemos que só interessa a governos tirânicos os altos impostos, a gastança e o descontrole fiscal que escravizam e impedem o exercício da liberdade. Então, sempre com essa pauta de liberdade a todo custo, né? Igual o ex-presidente Bolsonaro sempre dizia que preferia perder a vida do que perder a própria liberdade, né? E o que me chama a atenção, né, para além das homenagens a Tiradentes nesse evento, é que, claro, a gente teve a salva de tiros que sempre tem na Praça Tiradentes, ali no centro de Ouro Preto, né? Coroa de flores ao monumento do Inconfidente, a tocha da liberdade que eles sempre acendem ali, toda aquela coisa. Mas o Zema escolheu esse ano para entregar a maior honraria do Estado, né, que é o Grande Colar da Inconfidência, o presidente da Câmara dos Deputados, né, o deputado federal Hugo Mota, né, do Republicanos da Paraíba. E é muito interessante esse aceno que ele faz, porque é o momento em que o Hugo Mota estava muito pressionado para pautar o projeto de lei da anistia, né, anistia aos condenados pelos ataques do 8 de janeiro, né, todo mundo lembra e todo mundo está acompanhando. E o interessante é que, talvez tentando fazer esse aceno ao bolsonarismo, o Zema faz esse discurso de liberdade, sim, mas o Hugo Mota não estava presente para escutar o discurso. O Hugo Mota, ele recebeu o colar, esteve em Ouro Preto, mas depois ele teria que sair, ele saiu para justamente ir a São João del Rei, onde acompanhou as inaugurações do memorial em homenagem ao Tancredo Neves, né, todo aquele evento. Então o Zema, ele faz esse discurso de liberdade, mas o cara que ele queria que ouvisse isso, que ele queria que tivesse esse corte, não estava presente, né? O Hugo Mota, ele discursou por pouco tempo, uns 4 minutos, ele é o primeiro a receber, sempre o primeiro a receber essa homenagem, uma honraria, e ele fez uma defesa da democracia nesse discurso, um discurso muito curto, é verdade, e ele disse assim: nossa democracia é jovem, ainda imperfeita, mas viva. Essa democracia que nos abriga é fruto da resistência, da coragem e do trabalho de tantos brasileiros. É também uma vigia constante, é a escolha de todos nós, né? O Hugo Mota tem sido muito firme em não pautar a anistia, né? Acho que muito também porque talvez ele tenha um sinal de que se passa na Câmara dos Deputados, talvez não passe no Senado, e aí ele compra um desgaste com o Supremo Tribunal Federal e com o governo Lula, meio que à toa, entre aspas, assim. Uhum. Então, eu não diria que esse evento, talvez a intenção do governador Romeu Zema foi perdida, né? Mas com certeza essa mensagem que ele tentou passar não foi efetiva como ele queria, né? Ele aproveitou essa oportunidade do dia 21 de estar ali com o Hugo Mota, porque sabia que essa discussão em algum momento da semana viria, como veio, né? E o Hugo Mota acabou, junto do Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados, adiando a urgência ao pedido de anistia, que é a pauta atual dos bolsonaristas no Congresso. Mas se porventura ela fosse aprovada, o Zema conseguiria ter um ganho político dizendo que esteve com o Hugo Mota dias antes, que conversou com o presidente da Câmara, que de fato aconteceu, mas não teve nenhum efeito prático. Foi uma tentativa válida do governador Romeu Zema, mas que acabou não dando resultado, né, Bruno? Ele não poderia ter perdido essa oportunidade dentro dessa agenda dele de aproximação ao bolsonarismo, de consolidação dele como um líder da direita brasileira. Exatamente. Hoje, inclusive, o governador postou nas suas redes sociais mais um vídeo ali feito com inteligência artificial da estátua, né, da Justiça, que é a estátua que fica na frente do Supremo Tribunal Federal, levantando uma placa dizendo "Somos todos Débora", né, uma referência a cabeleireira que virou um símbolo, né, dessa pauta da anistia, porque ela está sendo julgada no STF, entre aspas, basicamente, por pichar a estátua do STF com a fala "perdeu o mané", né, uma coisa assim. A gente já vai falar dessa agenda do Zema, mas é interessante que é bastante simbólico que o Hugo Mota tenha saído antes do discurso do governador, e a participação dele tenha sido meramente protocolar, e ele tenha saído justamente para ir a São João del Rei, né, Alessandro? Porque esse movimento, embora não dito em palavras, mostra que ele é um presidente da Câmara dos Deputados bem centrão, né, bem tradicional, assim, mais preocupado com esses converscotes, as alianças, as conversas, né, participar dos eventos para poder mostrar que está disposto ao diálogo, porque ele veio ali e fez o meio de campo com o Zema, mas nem sequer ouviu o governador e já foi para São João del Rei. Vale a pena só citar um pouco o que o Zema também falou sobre o Hugo Mota no próprio discurso. O governador é sempre o cara que encerra, né, o evento,
e disse assim: o mais jovem deputado a presidir a Câmara do Legislativo Federal tem perfil conciliador e agregador, uma combinação fundamental para que a liberdade seja prática e útil, e não apenas uma teoria. Mota já demonstrou por várias vezes preocupação com princípios que estão entre os mais importantes da democracia. Aí, de novo, aí volta aquela coisa da eficiência da máquina pública, né, dos gastos. A eficiência da máquina pública e a responsabilidade com o uso do dinheiro público, confiados aos governos eleitos. O Zema tem batido muito nessa questão do gasto, né? Inclusive justificando, criticando o governo pelos excessos, né? Por isso até ele faz essa ponte aí com o Tiradentes, de uma maneira indireta, dar uma cutucada, mais uma, nas suas tradicionais críticas e frequentes ao governo federal, ao presidente Lula. O Hugo Mota saiu de Ouro Preto e foi direto para São João del Rei. São João del Rei chegou a tempo da missa, foi realizada uma missa em homenagem a Tancredo Neves, aos 40 anos, uma rememória, né, dos 40 anos da passagem dele. Tancredo faleceu no dia 21 de abril. Ele chegou a tempo de uma missa na igreja de São Francisco. De lá, Hugo Mota seguiu para uma homenagem ao Tancredo no túmulo da família, que fica atrás da igreja de São Francisco, e depois para a inauguração do memorial. O memorial do Tancredo Neves estava fechado desde 2018, foi reinaugurado, repaginado e reinaugurado num casarão do século XVIII, e ele também esteve lá e depois foi andando a pé por São João del Rei e almoçou com Aécio Neves no Solar dos Neves, na residência oficial da família dos Neves, lá em São João del Rei, na rua principal da cidade. Hugo Mota deu uma rápida entrevista também para a imprensa, logo após essa cerimônia no túmulo, e com um discurso bem claro e não, né? Ele foi questionado enfaticamente, incisivamente pelos jornalistas, se iria colocar em pauta os projetos da anistia, são 11 projetos, ele desconversou, né, dizendo que esse é um assunto que divide o parlamento, que ele busca o diálogo para poder achar uma solução para esse impasse. Foi a primeira resposta dele. Os repórteres insistiram, mas o senhor vai pautar aí de maneira... Porque o repórter faz sempre assim, né, gente? Primeiro ele faz uma pergunta meio que indireta, para ver se obtém essa resposta que a gente sabe que seria muito importante, e ele não tem falado claramente sobre isso. E depois, quando não consegue, vai de maneira mais incisiva. Aí depois ele disse que a Câmara dos Deputados tem assuntos mais importantes, que a prioridade da Câmara nesse momento, ele não falou, a prioridade da Câmara não é tratar dos projetos de anistia. Essa não foi a fala dele, literal nesse sentido. Mas ele disse que a agenda que tem que focar é a agenda que realmente interessa e venha representar para o país avanço para muitos problemas que nós temos na saúde, na educação, na segurança pública. Então, ele disse que o foco não é a pauta da anistia, e sim outros problemas que afetam o Brasil e são importantes. E, na sequência, ontem ele anunciou, né, que não vai colocar a PEC da anistia em votação, e vai focar na PEC da segurança pública e na reforma tributária. Então, ele deu esse recado lá, ele estava acompanhado do Gilberto Abramo, dos Republicanos Mineiros, fez esse discurso lá, quando no memorial fez um discurso defendendo a democracia, defendendo, que eu acho que são simbólico, né? Ele não fala claramente, mas ele deixa nas entrelinhas essa defesa da democracia, uma defesa contra o golpe de Estado, né? Contra uma tentativa de golpe de Estado, contra a depredação da sede dos três poderes. Então, ele também foi nessa linha lá, nesse evento. Ele estava acompanhado do presidente da Assembleia, Tadeu Leite, que chegou um pouco depois. O que chamou atenção também, fora aí essa questão do Hugo Mota, era assim, baixa presença de parlamentares estaduais e federais, quase nenhum prefeito nessa cerimônia dos 40 anos. O governador Zema não estava presente. O Hugo Mota até falou, o governador pediu para eu justificar a ausência dele aqui, que ele estava em outra cerimônia, mas foi também nessa linha aí do que a gente viu ao longo da semana. Ele deu a deixa na segunda, e foi o que a gente viu que concretizou ao longo da semana, essa recusa em pautar o projeto da anistia, que a gente sabe que o projeto da anistia é um projeto que vai ter problema com os outros poderes, né? Não sabemos como os poderes vão reagir ao que muita gente está dizendo que é inconstitucional, você dar anistia, você está interferindo no outro poder, né? E a Constituição não permite. Nós estamos até preparando uma matéria para o final de semana sobre os projetos da anistia, vocês acessem lá, deve sair domingo ou segunda.
nesse sentido aí de mostrar quais são os projetos da anistia e o que dizem os constitucionalistas sobre essa possibilidade. Eu acho que é tudo muito simbólico também pelo fato de ser os 40 anos da morte do Tancredo Neves, né? A gente já fez um episódio falando sobre Tancredo Neves, que foi o primeiro presidente civil eleito depois de 21 anos de ditadura militar, mas foi um cara assim, muito importante também para essa retomada da democracia, né? Eu conversei com o deputado Aécio Neves, né, neto do Tancredo, e na época era assessor dele. Ele disse assim, muito assim que Tancredo sempre tinha essa preocupação de garantir que o processo fosse cumprido, né, que a redemocratização realmente acontecesse. O que acontece? Ele disse que eles tinham as informações de que a ala dura do exército realmente não queria sair do poder, né? E quando o Tancredo é internado antes de tomar posse, ele vence a eleição no dia 15 de janeiro e a posse era em março e ele é internado um dia antes, né? Na noite do dia anterior da posse. Os generais eles não queriam passar a faixa para o Sarney, né? Que era o vice dele. O presidente José Sarney, inclusive, era para ele estar em São João del Rei, mas ele estava com Covid e não pôde comparecer. Então é muito interessante que o Aécio Neves me conta o seguinte: Tancredo Neves, nesse dia anterior, decidiu assinar a posse dos ministros, né? Porque assim ele acreditava que estava garantindo o processo. Porque realmente o ministro da guerra anterior, quando soube que Tancredo estava internado, que não ia tomar posse, disse: olha, não vou sair do meu lugar. Né? Mas aí o chefe da Casa Civil de Figueiredo já disse para ele: olha, não tem mais o que fazer, né? Nós não estamos mais nomeados, nós não temos mais esse cargo. Uhum. Então, sempre diz muito que Tancredo garantiu o processo mesmo internado, né? E acho que é muito simbólico, né? E o Tancredo tinha essa característica que é muito do político mineiro, que o governador Zema não tem, né? Que é essa característica do diálogo, de tentar resolver as coisas pela conciliação. E foi essa a deixa do Mota. E é o que o Mota tem tentado, né? Tem tentado achar um caminho que não seja conflituoso com o Supremo Tribunal Federal, né? Que não seja conflituoso com o outro poder. E o Aécio Neves, inclusive, ressaltou isso também. Ele foi questionado também se ele era favorável, contrário ou favorável aos projetos de anistia. Ele devolveu a bola para o Hugo Mota. Não, o nosso presidente aqui, ele vai arrumar um caminho da conciliação, um caminho que resolve esse problema sem causar rupturas, também muito nessa linha de tentar solucionar essa questão, achando aí um meio termo, né? Um equilíbrio entre quem quer uma anistia plena e quem não quer nenhuma anistia e talvez nesse meio caminho uma redução das penas já aplicadas para alguns envolvidos no 8 de janeiro. Pois é, eu acho que nesse sentido vale até a pena citar um pouco o discurso do prefeito de Ouro Preto, né, Ângelo Osvaldo, porque é um prefeito mais de esquerda, né, e é sempre um momento esperado e nesses últimos anos. E ele sempre cutuca o Zema. Cutuca o Zema, né, e ele diz exatamente isso, que essa coisa do mineiro articulador, do mineiro do diálogo está em declínio, né. Eu vou até puxar, ele fala um discurso muito bem elaborado no português ali, e ele diz assim... Ele é muito culto. Muito culto, exatamente. Tancredo cultivou tudo aquilo que faz do espírito de Minas uma centelha luminosa na inteligência do Brasil. Agora parece que a mineirice declina. O mineirismo se esgueira por entre silêncios e sombras. A sagacidade, a agudeza do talento, a arte da política que tanto elevaram o mineiro perante as expectativas do Brasil, refugiaram-se nos livros de história. A saudade de Tancredo Neves retempera-se na nostalgia da presença de Minas nos instantes cruciais da pátria. E fazendo essa referência, né, de que a articulação mineira já não está mais... Com elegância, né? Elegância, deu uma... O paraibano Hugo Mota teve um feriado de agenda mineira bem tranquilo, né, pelo que você está falando, porque no meio desse turbilhão e sendo bombardeado de perguntas dos jornalistas e de assédio dos deputados pelo Brasil em relação à discussão da anistia, tanto dos que tentam de todo custo barrar esses projetos, tanto os que tentam a todo custo avançar e inclusive pedir urgência na votação, aqui em Minas Gerais, tanto pela razão da Inconfidência e também, e principalmente eu acho, pela memória de Tancredo Neves, ele encontrou um espaço onde ele poderia exaltar essa questão da parcimônia, né, de ser alguém mais condescendente, afeito à negociação e menos afeito a decisões mais drásticas. E esse cenário todo dificultou que o Romeu Zema conseguisse
tirar dele algum tipo de posicionamento mais favorável a essa pauta que é extrema, né? E como o Bruno disse, qualquer decisão que ele tome agora, ele contrata um problema futuro, né? Ou contrata um problema com a Câmara Alta da casa que ele preside, né? Com o Senado, ou contrata um problema com o governo federal, porque não é do interesse do governo Lula que esse seja o assunto do momento, e contrata um problema com o Supremo Tribunal Federal. Com outro poder, né? Com outro poder. Então, realmente, para ele, essa agenda do dia 21 deve ter sido até, de alguma forma, revigorante, né? Porque ele pode reforçar o discurso dele de alguém conciliador, de alguém que não está disposto realmente a entrar nesse tipo de pauta mais ideológica. E ele ainda foi em 2 joias do patrimônio mineiro, Ouro Preto e São João del Rei. E em São João del Rei ele andou pelas ruas deslumbrado com a beleza da cidade. Eu acompanhei o caminho deles, então ainda aproveitou para conhecer 2 joias mineiras, que são São João del Rei e Ouro Preto. Exatamente. E acho que foi até um dia um pouco ofuscado, né, também, vale dizer, porque foi o dia falecimento do Papa Francisco, né? Então todos os cursos sempre tiveram alguma referência ao Papa também. Assim. Ainda teve esse elemento, né, de botar panos quentes, de deixar o tom um pouco mais solene, né? E são duas cidades muito religiosas também, né? Com muitas igrejas. Então você sempre escutava os sinos tocando o dia inteiro. Então foi um momento mais... O clima do interior de Minas, ele favorece, né? Essa consternação. Em São João del Rei, os sinos tocaram de 9 ao meio-dia, intermitente, os dobres das exéquias, em homenagem ao Papa. Dobres exclusivos, só executados durante a morte de um Papa. Foi muito bonito. Bom, vamos falar então agora do nosso segundo bloco para continuar tratando de Romeu Zema, mas agora do ponto de vista, dos 2 pontos de vista, né? Do ponto de vista político e também do ponto de vista de gestão, mas para a gente poder falar de uma notícia que está desde já de feriado e foi avançando, é verdade que com pouca transparência ao longo dos dias, mas a gente foi aos poucos descobrindo um pouco mais sobre esse contingenciamento de gastos do governo, um contingenciamento que atinge 1,1 bilhão do orçamento do ano, né, Bruno? Que teve muita repercussão, tanto no Executivo quanto no Legislativo. Explica pra gente como é que foi esse decreto do governador Romeu Zema que alterou o orçamento e que causou reclamações, inclusive, na Assembleia, por alguns pontos, entre eles o fato de que o orçamento é aprovado pelos deputados e recebeu agora esse corte do governador, e também porque houve muito pouca transparência em relação a como que vai ser feito esse contingenciamento. É corte? Não é corte? É realocação de verbas? O que na final de contas se perde em investimento no Estado nessa situação? Exatamente. Acho que vamos começar do início, porque esse é um assunto que começou, na verdade, na quarta-feira, quando, se não me engano, na quinta, quando, na verdade, vazou um comunicado do comando da PM afirmando que não poderia fazer ali algumas atividades extras, né? Acho que a Alessandra pode até explicar um pouco melhor, né, Alessandra, como é que foi isso? Na verdade, tudo começou na quarta-feira, na quinta-feira, né, já no começo do feriado. Vazou um comunicado interno da Polícia Militar suspendendo todos os empenhos, todos os pagamentos para ações administrativas, e vazou também um comunicado suspendendo o treinamento da escola de oficiais, esqueci o nome, onde formam os policiais, também suspendeu esses cursos de treinamento. E aí a imprensa foi surpreendente, porque a gente tinha só o decreto, só os memorandos internos da Polícia Militar, dizendo que era para cortar. Cortar e não dava detalhe, mas mandava cortar e suspender tudo que estava empenhado, tudo que ainda não foi pago. Nós tínhamos só esse documento. Na hora que a imprensa foi questionar o governo de Minas sobre o motivo dos cortes, perguntar, governo, você pode explicar o motivo desses cortes? Nós fomos surpreendidos com uma nota. O governo não tem muito hábito de responder às demandas dos jornalistas, quase sempre a gente fica no vácuo dos pedidos de informação. Surpreendentemente, ele soltou um comunicado dizendo que esses cortes fariam parte de um corte maior, de um decreto de contingenciamento que o governo publicaria no dia seguinte. Então, na quinta-feira, o governo informou para a imprensa, por meio de uma nota, que não foi uma nota entregue para todos os jornalistas, era só para
para quem demandava, não foi uma nota distribuída na lista de transmissão, onde o governo envia para a imprensa todos os seus comunicados oficiais, não foi. Você Ou tinha seja, que... né, não era do interesse do governo divulgar essa Isso, nota. você tinha que demandar. Então, quem demandou foi surpreendido por essa nota, anunciando o decreto no outro dia. No outro dia, a imprensa levantou cedinho atrás do decreto e o decreto não foi publicado. Aí o decreto foi publicado, na verdade, em edição extra do Jornal Oficial do Estado no sábado, né? Já em regime de plantão. Então, o que é esse decreto? O decreto 49.025, ele altera a programação orçamentária do Estado. Essa programação, na verdade, ela dispõe sobre uma pequena parte do orçamento, que é de 26, antes era de 26,152 bilhões, que é um dinheiro empenhado em investimentos ou inversões financeiras, né? Não necessariamente, de maneira alguma, esse dinheiro é usado para pagamento de pessoal, porque grande parte do orçamento do Estado é usado para pagar o salário dos funcionários. É um Estado grande, com muitos servidores. Então, desses 26,151 bilhões que antes desse decreto estavam vigentes, aí era distribuído para várias secretarias, várias autarquias, como por exemplo o IPSENG é uma autarquia, e vários fundos também do Estado, né? Então, esse decreto ele alterou isso e retirou desse orçamento 101 milhões. Então, esse decreto era um orçamento de 26,152 bilhões e passou a ser 26,051 bilhões. E o governo, a gente demandando, perguntando de onde que vem, o que seria contingenciado, o que seria cortado, não explica, né? Talvez muito também por estar em regime de plantão, era feriado, não explicou. E aí vem essa quarta-feira agora, o governo solta uma nova nota informando, sem ainda dar muitos detalhes, mas informando que não se trata, primeiro, eles fazem questão de ressaltar que não se trata de um corte de gastos, mas de um contingenciamento, justificando esse contingenciamento, dizendo que há um cenário não previsto de inflação descontrolada e também culpando os vetos do presidente Lula ao programa de pleno pagamento da União, né? O governo reclama daquele veto das dívidas garantidas, que são as dívidas que a União assume e o governo estadual não paga, quem paga é o governo federal. Então o governo sempre diz que vai ter um passivo de 2 bilhões a mais esse ano que não estava previsto. E aí eles afirmam que esse corte é de 1,1 bilhão, só que sem falar onde vai acontecer, né? O decreto ele não tem esses números, né? O decreto ele dispõe sobre essas duas tabelas. E aí questionando o que aconteceu sobre esses 101 milhões que não estão mais nesse orçamento, também não há resposta. Mas a gente pode deduzir o que acontece com esse contingenciamento é que se você somar todas as secretarias que perderam dinheiro, que tiveram extraído do seu orçamento, né, de investimentos, um valor menor agora nessa atualização, realmente você tem 1,1 bilhão de dinheiro aí que está congelado. Então a gente pode citar, por exemplo, o Fundo de Pagamento de Parcerias Público-Privadas, que é um fundo usado para pagar PPP. As privatizações. Privatizações, pagar PPP. Terceirizações. Por exemplo, os investimentos que o governo estadual tem que fazer no metrô de Belo Horizonte vem desse fundo. E é um fundo gerido pela Subsecretaria de Concessões e Parcerias da Secretaria de Infraestrutura. Então, esse fundo ele tinha um orçamento inicial, no início do ano, de 897 milhões. Com esse decreto, a tabela atualizada, esse fundo tem um orçamento agora de 634,6 milhões. Então, esse fundo aí perdeu 262 milhões. As forças de segurança parece que perderam também, né? Perderam um pouco menos, mas perderam. Polícia Civil, Militar, Bombeiros. Bombeiros, isso. A Secretaria de Segurança Pública não teve mudanças ali no orçamento dela, né? A Secretaria cuida mais o orçamento para a força da Sejusp é da Polícia Penal, né? Dos presídios. Mas a grande perda, realmente, o grande congelamento, vai nas obras de infraestrutura do Estado. O Departamento de Estradas e Rodagens, que faz manutenção das rodovias estaduais, tinha um orçamento, no início do ano, de 1 bilhão. E agora tem um orçamento de 858 milhões. Então perdeu 234.
A Secretaria de Infraestrutura, né, a gente tem sempre falado muito daquele edital de concessões do vetor norte da Grande BH, né, das MG 010, MG 800, MG 424. A Secretaria tinha um orçamento de 359,8 milhões e agora passa a ser 291,5 milhões. Caiu bem, né? Então Então esses setores, assim, mas que o governo diz que na verdade não são setores muito essenciais, né? Ele sempre diz que, olha, vai ter esse contingenciamento, mas nós não vamos ter cortes em áreas como saúde, educação e segurança. Uhum. Então é esse o que eles dizem. Inclusive vai citar que nessa atualização da tabela, os valores do Fundo Estadual de Saúde, que é o que gere a Secretaria Estadual de Saúde, aumentaram, tiveram um aumento de 500 milhões. Então, assim, não tem muita explicação do que está acontecendo ali, né? Até porque essas áreas de saúde e educação têm um investimento obrigatório mínimo em relação ao percentual de arrecadação do Estado, né? Exatamente. Então, o governo não pode reduzir muito porque tem um mínimo constitucional do investimento em educação e saúde. Mas é interessante lembrar que o governo soltou essa nota, deixou a imprensa, prometeu que o decreto sairia no outro dia não saiu e foi aquela expectativa e todo mundo sem informação, mas o vice-governador Matheus Simões, respondendo a um questionamento feito pelo Estado de Minas, soltou uma nota, enviou uma nota para a redação do jornal Estado de Minas, em que ele culpava o governo federal, alegava que teve que contingenciar, o orçamento do Estado teria que desembolsar 2 bilhões a mais, por causa do e que isso era, e por causa desses 2 bilhões a mais do Propag, o governo teve que fazer esse contingenciamento. Então, de cara, o vice-governador já culpou o governo federal. O que é essa explicação que o vice-governador dá? Quando foi feito o Propag, passou uma cláusula na aprovação pelo Congresso Nacional de que o governo federal, além de renegociar as dívidas que o Estado tem com a União, ele também assumiria o pagamento das dívidas que os estados devedores têm com os bancos privados. Só que esse artigo que prevê que o governo federal pague, assuma, renegocie as dívidas privadas com os bancos privados, foi vetado pelo presidente Lula. Então, só vai entrar dentro da renegociação do Propag as dívidas que os estados têm com a União. E Minas Gerais é um dos estados mais endividados. Então, esse dinheiro aí ficou fora. Exatamente esses 2 bilhões. Aí, na nota seguinte, o governador Zema acrescentou a inflação. Primeiro culpou só o Propag, o veto do Propag, na nota seguinte culpou a inflação e o governo federal. Continuamos com tudo culpa do governo federal. É importante lembrar que atualmente o governo de Minas Gerais atua, né, no seu regime fiscal dentro do regime de recuperação fiscal, que prevê isso que a Alessandra falou. O governo federal assume essas dívidas e transfere o pagamento dessas dívidas para os estados em condições melhores. Então, ele é como que um fiador das dívidas dos estados com instituições internacionais e instituições privadas. Essa é uma tecla que tem sido batida pelo governo do estado desde janeiro. Né? Essas dívidas não garantidas, né, pelo governo federal giram em torno de 20 bilhões. Né? A gente já falou isso em um programa passado. Somente nos 2 primeiros meses do ano, o governo federal pagou mais de 1 bilhão para o governo do estado. Né? O vice-governador Matheus Simões, inclusive, chamou esse contingenciamento de um contingenciamento inteligente, né? Justamente voltando àquilo de garantir que tem investimentos nas áreas mais essenciais, que não corte serviços essenciais. Vai me dizer que o vice-governador soltou essa nota estando de férias. Ele não está trabalhando, não está dando expediente. Então mostra também ali, de novo, uma falha de comunicação muito grande, uma falta de transparência, porque você questiona, por exemplo, de onde saiu esses 100 milhões que não estão mais no orçamento, não há resposta. Eu acho assim, essa situação a cobertura desse contingenciamento tem 3 dimensões, né? Um deles é tentar entender aonde vai ser cortado o investimento e o impacto que isso vai ter para o serviço público, que no final das contas quem é atingido é o cidadão. A outra dimensão é essa escuridão, né? Essa falta de informação, a gente fica tateando ali para poder tentar entender o que está acontecendo e o governo vai soltando explicações a conta-gotas. E um questionamento que a gente tem que fazer é se isso é uma falha de comunicação ou se é um projeto, ou se é uma estratégia de comunicação, exatamente, porque, de novo, né, isso alimenta a terceira dimensão dessa cobertura, que é uma dimensão política, que é a primeira situação de
recordar a todo momento que Minas vive um cenário de caos fiscal e de caos financeiro, de que não vai conseguir, por exemplo, a gente vai falar disso no próximo bloco, cumprir com a recomposição das perdas inflacionárias do funcionalismo público, dizer que também esse governo assume um Estado falido depois de gestões irresponsáveis, que é sempre o discurso desse governo do Romeu Zema desde 2019, e, de quebra, atacar o governo federal, como a Alessandra falou, é sempre a culpa de Brasília. Primeiro pelo veto e depois por uma pretensa inflação descontrolada. Então, tem essas 3 dimensões importantes da cobertura desse contingenciamento que vão seguir durante as próximas semanas, né? Que são, repetindo, entender como que isso afeta o cidadão, porque pode haver, de alguma forma, um sucateamento do serviço público, especificamente na infraestrutura, que é justamente a área onde a onda privatista ataca com mais força. A segunda dimensão é por que essa dificuldade em informar especificamente onde são feitos esses cortes, exatamente, não só em quais pastas, mas quais serviços eles vão ser afetados e por que eles estão sendo divulgados de forma tão escassa, né? Sempre com um intervalo de tempo muito longo e com uma quantidade de informação muito pequena, e como que o governo estadual vai conseguir gerir essa situação, ou pelo menos promover que o corte não é uma culpa do governo do Estado, mas sim uma necessidade diante de elementos externos relacionados primeiro a uma gestão anterior do Estado e depois a gestão do governo federal, que afeta a forma como as unidades federativas lidam com o seu orçamento. E é bom lembrar que a oposição e algumas entidades de classe questionam esse corte, né? O Sinfasfisco, o sindicato que representa os auditores fiscais da Secretaria Estadual da Fazenda, que mexe com a arrecadação e o orçamento do Estado, alega que esses cortes são desnecessários, que há recurso em caixa, que o que precisa é aderir urgentemente ao Propag, para que você pare de pagar muitos juros e tenha condições de refinanciamento da dívida melhor. E a parte da oposição alega que esse contingenciamento nada mais é do que uma desculpa do governo para justificar a não concessão de aumento para os servidores públicos. Só para a gente, eu acho que, amarrar tudo isso, a gente está falando em 1,1 bilhão de contingenciamento, né? O governo rechaça esse termo corte de gastos, de todas as maneiras, dizem que não é um corte. As secretarias, os órgãos e os fundos terão agora 10 dias úteis desde a publicação do decreto para enviar a nova programação orçamentária mês a mês para a Secretaria de Planejamento. Aí o governo diz, inclusive, que só depois disso que vai ser possível mensurar exatamente qual que é o valor desse contingenciamento, né? Então, assim, fala agora que é 1,1 bilhão, mas pode ser maior. Daqui a 10 dias pode ser um valor maior, né? Então, acho que tem muita coisa ainda faltando, falta esclarecimento, falta transparência. Pelo que eu soube, assim, conversando com algumas fontes, em questão da PM ter vazado esse memorando do alto comando da PM, pegou meio de surpresa, eles não estavam preparados para informar. Mas aí você poderia responder somente a questão da PM, né? Não falar que vai ter um contingenciamento em vários setores. Poderia ter sido mais uma resposta mais localizada. Exatamente, localizada. E aí, quando tiver essas informações, tudo correto, o que vai acontecer, informava. Mas parece que houve realmente esse desencontro. A oposição está até ameaçando na Assembleia, né, chamar uma audiência ou convocar os secretários para que eles expliquem esse contingenciamento. Vamos ver. E nós estamos esperando uma coletiva. Exatamente. Nós, jornalistas. Tentei entrevistas com a secretária de Planejamento, de Fazenda, e realmente não foi possível. Inclusive, essa questão da oposição na Assembleia, a deputada Beatriz Cerqueira, do PT, protocolou um projeto de resolução para assustar esse decreto, né? O projeto de resolução ele tem uma particularidade em relação ao projeto de lei, que ele é aprovado diretamente no Legislativo, né? E não é comum que a Assembleia de Minas Gerais, que tem esse tom mais parcimonioso, mais de diálogo, aprove projetos de resolução. Porque é sempre uma discussão em relação a um poder. As autonomias dos poderes, né? Exatamente. Então, esse projeto, e assim como as audiências públicas que podem ser chamadas, parece mais um esforço da oposição ao Zema dentro da Assembleia,
que é quase enxugar gelo, né? Porque eles querem mais informação, eles precisam Exatamente. de dados e o governo sistematicamente não fornece esses dados. A gente lembra nas semanas anteriores o Sargento Rodrigues, deputado pelo PL e que desde 98 é eleito na Assembleia representando as forças de segurança, chegando a levantar a possibilidade do impeachment do Zema por não ter informado o IPCA para a Assembleia como é uma obrigação do Executivo. E dizendo que iria obstruir todas as votações dentro da Assembleia enquanto ele não tivesse essa informação da inflação acumulada que deveria ter sido repassada pelo governo do Estado, e o governo do Estado disse que não vai repassar. O governo do Estado disse que não vai repassar, né? Que não respondeu ao questionamento do Sargento Rodrigues, né? O questionamento era muito simples. Qual que era o índice de recomposição dos salários? Sim. O governo, em vez de falar, olha, é o IPCA, o governo fala que não vai ter reajuste. Uhum. Então o Sargento Rodrigues, ele, né? Não é nenhuma resposta, Não né? é. Ele está, na verdade, dando uma resposta que seria uma resposta para outra pergunta. Uhum. Então, se o governo, por exemplo, tivesse preocupado, talvez, um pouco com sua própria imagem, responderia que a recomposição deveria ser o IPCA. E não, em vez de ver um secretário de Fazenda, talvez em desencontro com a Secretaria de Comunicação do próprio governo, dizer, não vai ter reajuste esse ano, não temos previsão de reajuste. Uhum. Então, eu acho que talvez esteja faltando um pouco mão dura ali também da Secretaria de Comunicação, porque, pensando assim, claro, para nós é sempre muito importante ter transparência, é sempre muito importante que eles digam o que está acontecendo, né? Mas em termos do governo, talvez não fosse o melhor cenário o secretário e a público dizer isso, né, agora. Uhum. E lembrando que talvez a gente tenha mais claridade do que está acontecendo com as contas públicas agora em maio, porque o governo é obrigado a mandar a lei de diretrizes orçamentárias do próximo ano. Então tem que mandar até o dia 15 de maio para a Assembleia. Uhum. A gente já fala sobre essa questão do reajuste, inclusive, que é o tema do nosso terceiro bloco, mas para a gente fechar esse segundo bloco, a gente pode, inclusive, tratar sobre a dimensão mais política dessa situação toda orçamentária de Minas Gerais, porque, como a gente já disse, faz parte do discurso desse governo sempre ressaltar um caos fiscal, sempre ressaltar a responsabilidade de outras instâncias na administração atual. E o governador Romeu Zema, nessa semana, seguiu a sua agenda de se posicionar como um líder anti-esquerdista no Brasil e como um líder nacional, e segue numa estratégia de bastante alarde, né? Ontem, na quinta-feira, ele resolveu se pronunciar sobre a fraude no INSS e acabou tendo uma repercussão majoritariamente invertida em relação ao que ele esperava, né? Ele postou no Twitter e também no Instagram, falando sobre o escândalo e tentando associar ele a um escândalo do governo Lula, e a maioria das respostas foi dizendo que a investigação mostra que é uma fraude que vem acontecendo desde 2019. Uhum. Portanto, desde o governo de Jair Bolsonaro, o principal aliado nacional de Romeu Zema. Então, ele tentou essa investida e hoje de manhã, como o Bruno já adiantou, publicou mais um vídeo feito com inteligência artificial, dessa vez um vídeo que mostra a estátua que fica em frente ao Supremo Tribunal Federal, a estátua à Justiça, né, do escultor Alfredo Sesquiati, ganhando vida, né, se levantando e andando junto de outras mulheres nas ruas, protestando pela justiça, pela Débora Rodrigues, a cabeleireira que está sendo julgada agora pelo Supremo Tribunal Federal e que tem como virou o principal símbolo pela luta pela anistia aos presos do 8 de janeiro, por ter pichado, né, de batom, com um batom, a frase "perdeu Mané", em referência à frase do ministro Barroso aos bolsonaristas em 2022. Então, assim, é mais uma semana falando aqui sobre essa estratégia do Romeu Zema, e se a gente não tem muita certeza de que novas informações sobre esse contingenciamento virão na próxima semana, mas é quase uma certeza de que talvez uma das principais ou a mais ruidosa informação que vai chegar nesse sentido é do governador e do vice-governador ressaltando que Minas Gerais está quebrada, que não tem como lidar com os cofres, que está sendo prejudicada pelas decisões do governo federal. Isso aí a gente pode apostar, né, Bruno? Uhum. O governador parece, né, que está um pouco desconectado do que está acontecendo no próprio governo dele, porque ele realmente não falou nada sobre o contingenciamento e está sempre preferindo se posicionar em temas nacionais, né? Então, por exemplo, quem
tudo que a gente soube sobre contingenciamento foi por meio de nota da equipe dele, né? O que a gente sabe sobre salário dos servidores é por meio de falas dos secretários, enquanto o governador, realmente, o próprio chefe do executivo não diz nada, né? Não tem nenhuma informação. É interessante, né, Alessandro, que as informações mais técnicas, inclusive, venham do Matheus Simões. A gente está até preparando uma matéria aí para mostrar, em relação às agendas, como o Simões tem tomado conta da agenda oficial do Estado, mesmo sendo vice-governador ainda. Mas as respostas dele em relação a isso são geralmente mais elucidativas do que as do Zema, né? Ele é quem responde, né, à imprensa. Ele realmente é quem responde à imprensa, porque a imprensa tem muita dificuldade de comunicação com o governo Zema, né? A gente faz muitos questionamentos, o governador, as assessorias quase sempre ignoram as respostas, acredito que por uma orientação, tenho quase que plena certeza, por uma própria orientação, né? Porque o jornalista sabe que é muito melhor responder do que não responder os questionamentos, mas é sempre ele, né? É sempre ele que tem se posicionado publicamente nas questões que envolvem diretamente o Estado de Minas, né? Chama atenção que ele de férias, ele sai das férias dele para responder uma nota, enquanto o governador não diz nada, né, sobre essa questão do contingenciamento. Matheus Simões, que em uma entrevista recente para a imprensa, ele disse que quem toma conta de todas as secretarias é ele, né, que o governador ele pede os projetos, mas quem desenha é ele. Então, assim, já dando a entender os planos dele para 2026, né? Tá botando, arregaçando as mangas. Inclusive, convido o nosso leitor nesse fim de semana também, além da matéria que a Alessandra já disse sobre os projetos de anistia, que vai ser bem elucidativo sobre o que de fato versam essas propostas em Brasília. Vai ter também uma matéria falando sobre as agendas do Simões. O Simões está com o pé na estrada aí em 2025, até porque precisa ser mais conhecido do eleitor para, se quiser alçar voos mais longos, se quiser realmente ser o titular do governo em 2026. Bom, vamos então para o terceiro bloco para poder falar sobre a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Você que acompanha o nosso programa semana após semana sabe que desde o dia 25 de março a pauta da Assembleia estava travada por conta dos vetos do governador Romeu Zema. Rapidamente, o regimento interno da Casa prevê que quando o governador envia vetos para a Assembleia, eles têm 30 dias para poder discutir e votar os vetos, se ele vai ser mantido ou se ele vai ser derrubado. Depois desses 30 dias, se não tiver uma análise em plenário, ele passa a travar a pauta. Então, todos os projetos da Casa não são discutidos até que esses vetos saiam da frente. Esses vetos travaram durante muito tempo, a oposição sempre obstruindo, a base muitas vezes não tendo quórum para poder votar essas discussões por uma série de motivos, inclusive porque tem vetos do governador a trechos muito polêmicos, muito sensíveis, como foi o caso das pessoas com transtorno do espectro autista. A verdade é que, finalmente, na terça-feira, depois de uma sessão super longa dentro da Assembleia, foi necessário abrir uma sessão extraordinária às 5 horas da tarde, esses vetos saíram da frente. E a Assembleia teve a pauta destravada na terça-feira. A dinâmica foi mais ou menos a seguinte: embora o plenário fique travado, as comissões podem continuar funcionando. Então, todo projeto que é apresentado dentro da Casa passa antes pelas comissões, recebem um parecer e depois vão ao plenário. Um projeto muito importante chegou às comissões na terça-feira, que é o projeto que o Executivo enviou especificamente aos servidores da educação, propondo um reajuste salarial de 5,26% ao funcionalismo público dessa pasta. Esse projeto foi para a Comissão de Constituição e Justiça, para a Comissão de Administração Pública e para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. E avançou nas 3 comissões ao longo da terça-feira, enquanto o plenário estava ali, inclusive sendo palco de batalhas das mais diversas possíveis, né? Leleco Pimentel, deputado do PT, batendo boca com Bruno Engler, deputado do PL, sobre o Papa ser progressista, ou mais progressista ou menos progressista, lembrando a memória de Francisco, né, do Papa Francisco, de um lado falando sobre o seu trabalho de base com os pobres e de outro falando sobre a sua manutenção dos dogmas católicos em relação ao aborto. Enfim, uma discussão que nada tinha a ver com a pauta, mas que foi importante para sustentar o plenário aberto ali. Tinha deputado no livro. Caporeso, Cristiano Caporeso, deputado do PL, também do Triângulo Mineiro, lendo o livro O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, né? Pediu para tirar as crianças da sala para ler trechos considerados obscenos, sexuais.
numa pretensa defesa Cruzada das moral. criancinhas, né? Das criancinhas de ensino médio, que eles defendem que podem ser presas, mas não podem ler o livro do Jefferson Tenório, aos 16 anos. Enfim, essa é uma outra discussão que a gente costuma falar aqui, mas eu acho que agora o importante é falar de temas práticos. Enquanto isso, o projeto ia avançando. É importante dizer que, enquanto ele avançava nas comissões, o deputado Dr. Jean Freire, do PT, apresentou uma emenda para que o reajuste não fosse de 5,26, mas de 6,27, para realmente chegar ao piso da categoria determinado pelo Ministério da Educação. Vale a pena dizer que esse governo está concedendo esse reajuste para os servidores da educação depois de dizer que não vai ter reajuste para as demais categorias. Mas por quê? Porque o governo estadual é obrigado a dar esse reajuste da educação para adequar os salários ao piso nacional. Aí é justamente essa coisa, o piso não é, o reajuste da portaria do Ministério da Educação não é 5,26, é 6,27. Eles fazem esse cálculo baseado em relação, nas horas trabalhadas pelos servidores da educação de Minas Gerais. Aí eles reduzem o percentual, né? Porque acontece, o servidor, essa portaria do MEC versa sobre os salários para uma jornada de 40 horas semanais. O servidor da educação, entre aspas, cumpre no Estado 24 horas semanais, mais ou menos isso. Aí ele faz uma proporção ali e sugere o 5,26. Exatamente. Aí tem esse questionamento Na justiça, inclusive. Exatamente. O piso é questionado na justiça. Então é uma questão muito antiga que os deputados questionam há muito tempo, né? E aí essa proposta do Jean Freire já caiu ali na Comissão de Constituição e Justiça, não avançou. O presidente e relator o presidente da CCJ e relator desse projeto, o deputado Durgal Andrada, disse que era um projeto inconstitucional porque criava uma despesa por executivo, né? Os deputados eles não podem criar despesas, né? Então, por isso que é o executivo que tem que mandar esse tipo de projeto. Quando eles aprovam esses projetos, essas emendas que aumentam o percentual, é sempre uma emenda autorizativa, né? Isso. Na prática, ela autoriza que o executivo aumente o percentual de reajuste, mas não determina que ele aumente. Mas, enfim, passou esse projeto e no momento em que ele ficou pronto para ir a plenário, aí ele chegou à pauta do plenário, mas estava ali travado pelos vetos. Motivo pelo qual o Colégio de Líderes se reuniu e o líder do bloco de oposição, Democracia e Luta, o Ulisses Gomes, deputado pelo PT, foi ao plenário dizer, olha, diante desse cenário, da importância da gente discutir o reajuste aos servidores da educação, a oposição vai encerrar a obstrução aos vetos, nós vamos, enfim, votar. Os vetos foram votados, os 4 vetos que restavam, todos eles mantidos, à exceção de um veto feito a um projeto do Noraldino Júnior, do PSB, que é líder de um dos blocos governistas da casa, que falava sobre venda de animais em pet shops. Então, esse projeto da causa animal, o próprio João Magalhães, líder de governo, foi ao microfone dizer que a base estava liberada para poder votar como quisesse e por quase unanimidade, né, apenas um deputado votou pela manutenção, o veto foi derrubado. Além desse, a base governista daqueles 6 vetos originais liberou também a sua bancada para votar pela derrubada de um destaque de um veto específico, que é o emprego de verbas para centros de apoio a pessoas com transtorno do espectro autista também. Então, quando houve a liberação da bancada para votar como quisesse, os vetos do Zema foram derrubados. No restante, os vetos foram mantidos, inclusive vetos que falam sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Veto também da educação, né? O rateio do Fundeb. Rateio do Fundeb, exatamente. A Beatriz Cerqueira, né, deputada que sempre está alinhada a essa causa da educação, reclamou bastante, inclusive, porque é um dinheiro que o governo tem em caixa, né? Ela falou assim, ela até foi ao plenário dizer, parece que é só pelo prazer de dizer não mais uma vez ao servidor da educação, né? Um dinheiro que existe ali e o governo preferiu não fazer o repasse aos servidores, que a gente já falou aqui, né? É a pasta que mais tem servidores que recebem menos de um salário mínimo. Exatamente. É a pasta que tem mais servidores no geral. Sim. E aí, que recebe menos que o salário mínimo também. Mais ou menos 47 mil servidores. Esse foi o movimento da Assembleia na terça-feira. Na quarta-feira, portanto, a pauta já estava destravada e haviam 3 reuniões marcadas para plenário. Logo de manhã, aconteceu toda a movimentação relevante para o dia e relevante para a semana até aqui. A gente já fala sobre o que aconteceu com esse projeto
dos servidores, porque é o tema que a gente já vai encerrar o podcast para poder falar sobre o que vai acontecer nas próximas semanas. Mas antes, vamos falar sobre a Artemig, porque a Artemig foi aprovada também nessa reunião. A agência que regula a privatização, que já estava há quase 2 meses no plenário sendo discutida, foi enfim votada em segundo turno, com emendas que alteraram especificamente a forma como o Legislativo e o Tribunal de Contas do Estado vai operar como um controlador dessa agência, né? A questão dos pedágios por hora ficou de fora da Artemig, então é uma discussão que deve seguir com os projetos de lei, inclusive a PEC, que proíbe os pedágios na região metropolitana de BH, e também no TCE existe um projeto que a gente já falou sobre isso. Mas a importância das emendas que foram aprovadas na Artemig, né, Bruno, dizem justamente sobre a autonomia dessa agência, né? Por exemplo, a direção que for nomeada pelo Executivo vai precisar passar por uma sabatina dentro da Assembleia para ver se os deputados aprovam. Exatamente. E existe também um percentual de 75% de manutenção dos servidores da Artemig para que não haja grandes mudanças dentro do corpo técnico ao bel prazer de quem for o governo da época, né? Essa foi a preocupação dos deputados. Exatamente. É uma preocupação sobre a governança da nova agência reguladora dos transportes, porque é importante que essa agência ela não tenha um peso político, né? Ela seja uma agência técnica, realmente. Igual, por exemplo, como funciona a NTT. A NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. A NTT, inclusive, o mandato do seu presidente não coincide com o mandato do presidente da República, né? Porque, justamente, seria muito ruim para o Estado, um Estado como Minas Gerais, que tem a maior malha rodoviária do país, ter uma agência reguladora que é uma agência política, que funciona com as vontades do Executivo. Uhum. Então, acho que esse foi uma preocupação muito importante dos deputados em garantir essa governança, porque a gente tem visto isso acontecer muito com a agência reguladora de saneamento, né, a ARSAI. Sempre tem uma reclamação de que ela não funciona como ela deveria funcionar, justamente por essa governança. Falta de autonomia em relação ao executivo, né? Exatamente. Precisa ter, né, para garantir que tem uma análise técnica sobre o que está acontecendo, o contrato está sendo cumprido, não está isenta um pouco de pressão política, né? Que a pressão política é exercida pela possibilidade de ser nomeado ou exonerado quem está no comando, né? Uhum. Quando você cria uma agência assim, você está transferindo para essa agência a responsabilidade de fiscalizar os contratos. Né? Então, quem fiscaliza precisa realmente... tem que ter liberdade para fiscalizar. E essa Assembleia, essa legislatura é sempre muito preocupada com essas questões de infraestrutura, né? A gente... constantemente a gente tem visto audiências públicas sobre pedágios, mas a gente vê também audiências públicas sobre as ferrovias, né? Que é um assunto que tem gerado muito polêmica, justamente porque algumas linhas ferroviárias elas estão um pouco defasadas e estamos chegando perto da renovação de alguns contratos. Então, esse deputado, inclusive esse projeto da Artemig originalmente era dos deputados, né? Era um projeto que tinha sido apresentado pela deputada Maria Clara Marra, do PSDB. Só que como, de novo, os deputados não podem criar... Ela autorizava o governo a criar uma agência reguladora. Os deputados não podem criar despesas para o governo, ter toda uma articulação para o próprio governo reenviar um projeto igual, né? Até porque a Maria Clara, né, e os deputados que propuseram originalmente são da base governista, né? Então houve esse diálogo. E, de novo, nesse aspecto, né, vale lembrar que foi a aprovação da Artemig... até porque a cobertura de política muitas vezes fica parecendo que é sempre uma questão uns contra os outros, uma discussão polarizada, blocos muito homogêneos e discordantes. A Artemig mostra um posicionamento de uma Assembleia capaz de discutir e de aprimorar projetos na discussão interna, né? Então, ela foi comemorada pelo bloco da oposição por conta das emendas de autonomia que foram apresentadas e aprovadas. Agora o Zema tem que aprová-las, né? Que é o papel do Legislativo, né? Melhorar. O presidente do Legislativo da Assembleia, Tadeu, sempre fala isso, né? Nosso papel é aprimorar os projetos que chegam aqui. Ele falou justamente, né? Ele deu entrevista depois dizendo que a agência que foi aprovada é uma agência muito mais robusta do que a agência que foi proposta originalmente pelo governo no projeto lá atrás, né? No início do ano. O João Magalhães, líder de governo, também exaltou as alterações que foram feitas no parlamento. Então, assim... Esse é o tipo de projeto que ele foi construído ali dentro do parlamento.
E o Tadeuzinho, ele vai destacar para as próximas discussões, inclusive, né, que toda oportunidade que ele tem de dar entrevistas e falar sobre esse papel de conciliação e de aprimoramento de projetos dentro da Assembleia, ele lembra do Propag. Eu acho que ele está sempre passando um recado ao Zema de que a Assembleia está pronta para receber os projetos de adesão ao Propag, está ávida por isso, né? Acho que até porque politicamente o Tadeuzinho tem muito a ganhar com essa discussão do Propag, porque ele foi de fato uma das figuras mais importantes dessa articulação. Agora, um projeto que promete, voltando ao assunto dos servidores, gerar discussão dentro da casa e vai colocar a base governista de novo contra a parede, porque é um projeto mais popular para a oposição do que para a base, é o dos servidores. Por quê? O que a oposição fez quando esse projeto foi, enfim, ao parlamento? Apresentou uma proposta, apresentou algumas emendas, né? Mas a emenda mais importante é a que amplia esse percentual de reajuste dos servidores da educação a todos os outros servidores do executivo. Então, essas emendas foram apresentadas em plenário, por conta disso o projeto volta à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para discutir, a votação fica adiada e a gente deve ver pelas próximas semanas um debate muito intenso, com possível obstrução de pauta, com o uso do tempo regimental ali até o final para poder debater esse assunto, porque a oposição quer que exista pelo menos algum reajuste para o funcionalismo. E o governo do Estado ainda não se posicionou oficialmente. De novo, eu já solicitei um posicionamento oficial, não fui respondido. A própria base do governo ainda não falou sobre o assunto dentro da Assembleia. Mas o que a gente tem do Luiz Cláudio Gomes, né, o secretário de Fazenda, é reiteradamente a posição de que não há condições para o Estado oferecer qualquer reajuste aos servidores. Então, esse debate na Assembleia vai ficar arrastado, né, Alessandra? E ainda que as emendas sejam autorizativas, os deputados não podem, por conta própria, aumentar o salário dos servidores, né? Só se o projeto for... Por isso, os projetos são autorizativos, autoriza o governo a ampliar a concessão do aumento, autoriza o governo a pagar salário mínimo, que é uma outra discussão também para todos, nessas linhas, força também o governo a tomar uma medida, né? Porque senão, se esse projeto passa, ainda que ele seja autorizativo, ficará o ônus para o governador de vetar o projeto. Cria um constrangimento. E fica também o ônus para o parlamentar votar contra um aumento do servidor. Então, a oposição trabalha muito aí, né? Ainda que lá na frente, tentando, obviamente, ampliar esse aumento, ainda que lá na frente ele seja vetado por não ser papel da Assembleia determinar aumento, isso é exclusivo do governador, por isso é autorizativo, fica o ônus para quem vota uma medida impopular dessa. Exatamente. E tem sempre agora um questionamento também sobre aquele superávit que o governo anunciou em janeiro de 5 bilhões, né? Fala assim, olha, a gente não tem condição de dar reajuste, mas o que aconteceu com esse superávit? O que é esses 5 bilhões? Cadê esse dinheiro que sobrou do ano passado? Então, assim, é uma discussão que vai render pro restante do semestre, com certeza, porque não se sabe qual que é a real situação do caixa do Estado, né? Entra até na questão do contingenciamento desse superávit, né? E isso impõe para o governador um desgaste num setor que ele já é sensível do relacionamento do governador com o funcionalismo público, né? E vale dizer, né? É um funcionalismo público em Minas Gerais que é muito grande, né? São muitos servidores, é uma massa que vota, inclusive, né? A gente tem que lembrar, por isso esse desgaste com os deputados, né? Porque esses servidores são eleitores deles, né? Então, assim, é uma questão delicada que vai render uma discussão muito grande, e a grande discussão do semestre, né? Sempre é. E, assim, isso é importante, né? Uma massa que vota, e o Zema, ele não deixa esse público se esquecer nunca que foi ele que botou o salário em dia, né? Tem essa tem questão. Essa questão. Ele também consegue, de alguma forma, operar nesse campo, porque ele tem ainda a memória do servidor que convivia com salários atrasados na gestão anterior, do Pimentel. Salários, férias prêmios que não eram pagas. E a oposição não deixa ninguém esquecer que ele aumentou o salário dele em 300%. Exatamente. Então é sempre esse embate, né? A oposição sempre fala isso. Aumentou em 298%, parcelado, para repor o INPC, as perdas inflacionárias, foi o argumento na época para essa aprovação. Essa discussão, né? O salário está em dia, ok, mas o quanto adianta também ele estar em dia se você passa anos e anos e anos sem recomposição inflacionária, né? A gente está falando de salários muito baixos.
Exatamente. E que o impacto do aumento dos preços é muito significativo. Então, a pessoa perde poder de compra, né? Então, 13% do Estado recebe menos com o salário mínimo, né? E essa é uma outra emenda, né? Além dessa emenda que amplia, existe a gente já pode dizer que é a tradicional emenda do Sargento Rodrigues, dessa vez assinada junto com a Beatriz Cerqueira, do PT, que fala mais ou menos a mesma coisa da outra, só que especifica para segurança pública, porque ele está sempre ali fazendo esse aceno à sua base, né? É o público pelo qual ele trabalha de fato e trabalha bastante, né? Esses dois, aliás, é uma dobradinha que parece improvável, mas que talvez seja um dos deputados que mais atuam dentro da casa. Em defesa do servidor público, não tem a menor dúvida, né? A Beatriz e o Sargento Rodrigues. O vice-governador já até ironizou, né? Uma entrevista e disse que tinha deputado do PL fazendo tabelinha com deputado do PT, né? Não é exatamente novidade. No ano passado, essa discussão de reajuste avançou durante meses. A gente falou aqui também, e o Sargento Rodrigues estava junto ali do Democracia e Luta nessa questão. Outra emenda que foi apresentada é justamente sobre essa questão do salário mínimo, né? Eles querem vincular o vencimento básico inequivocamente ao salário mínimo para que não seja possível mais que servidores do Estado recebam menos do que esse valor. Aumenta o salário mínimo, né? Aumenta automaticamente o salário do servidor que ganha abaixo do mínimo, né? Isso, Até porque no ano passado houve uma discussão de uma emenda que era justamente para ampliar o reajuste aos penduricalhos que esses servidores recebem, que é justamente para poder chegar até o mínimo, né? Porque havia no passado, e creio que esse ano vai haver de novo, se essa emenda não avançar, a situação de muitos servidores que vão ter aumento real zero no salário. Porque a situação é, por exemplo, o Bruno recebe R$ 1.100 na carteira e o salário mínimo é R$ 1.500. Ele recebe lá um valor de R$ 400 para ele poder chegar nos 1.500. Se o reajuste não for suficiente para os seus 1.100 chegarem a 1.500, o que na prática eu vou fazer é diminuir esse penduricalho. Então, no fim das contas, você continua recebendo exatamente o que você já recebia antes, né? Não tem reajuste real nenhum. E vale destacar que nessas votações que estavam represadas, foi aprovado o reajuste dos outros poderes. A gente já comentou aqui, a Alessandra e o Bruno aqui no podcast, sobre os mega salários do Poder Judiciário, né? Vários servidores recebendo mais de R$200 mil por mês aqui em Minas Gerais. O Poder Judiciário e o Legislativo eles têm a sua votação de reajuste sempre à parte do servidor do Executivo, e ela é sempre protocolar, né? São projetos enviados pelos próprios presidentes de cada um desses poderes e sempre passam sem muita discussão, né? Só para citar os percentuais aqui, no TJ e no MP, um reajuste concedido foi de 3,69%. No TCE, o reajuste foi de 16%. Eles falam que o salário estava congelado desde 2015. Entre 2015 e 2024, né? Esse 16% é a soma do IPCA desse período de quase 10 anos. E a Defensoria Pública teve um reajuste de 4,55%. Já os servidores do Legislativo, da Assembleia, tiveram um reajuste de 5,5% aprovado na Assembleia. Mas, enfim, esse é um tema que vai seguir movimentando a nossa pauta, tanto aqui no podcast quanto no Estado de Minas, porque é, inclusive, uma oportunidade da oposição ampliar esse desgaste, né, Alessandra? É um desgaste já tradicional, histórico do Zema com o seu eleitorado. Bom, mais alguma... Não, acho que falamos sobre tudo que tinha para falar, né? Uma semana muito corrida, muitos assuntos, né? E a próxima semana é mais curta, 1º de maio, né? Mas é sempre uma emoção, né? A cobertura política é sempre uma emoção, né? Tem essa... mais um feriado político, né? Na verdade, então... Esperar para ver o que vem por aí. Bom, a gente deve, então, fazer a nossa edição mais cedo. Você fica de olho aí no seu feed do agregador de podcast preferido. Também no canal do YouTube do Portal UAI. A gente está sempre aqui com os principais destaques da cobertura audiovisual do Estado de Minas. Acompanhe as principais notícias, tanto de política, cultura, gerais, no am.com.br. Queria agradecer, Bruno, pela participação mais uma vez. Semana que vem a gente vai estar de volta. A semana curta nunca significa menos pauta, né? Exatamente. Sempre tem assunto para falar, né? Muito obrigado pelo convite, Bernardo. É sempre um prazer. Obrigado, Alessandra. Obrigada, tudo de bom. Até mais. A gente fica aqui e até a próxima.